paz do Senhor, meus queridos, colegas professores da nossa EBD tão abençoada. Estaremos hoje discernindo sobre a lição número 4, que fala a sutileza da normalização do divórcio. Um assunto bastante discutido e discutível, porque procura-se interesse, tanto de um lado quanto de outro, claro. Do ponto de vista geral, temos duas vertentes a considerar aqui. O divórcio à luz do Antigo Testamento, que está lá em Deuteronômio 24, de 1 a 4, e também a segunda vertente, que é o divórcio à luz do Novo Testamento, que está em Mateus 5, 31 e 32, e também no capítulo 19 e 9. O divórcio é um comportamento antigo e costumeiro entre toda a humanidade, a despeito da intolerância de Deus. Nos tempos de Moisés, era bastante comum ocorrer, haja vista a interpretação da lei dos homens, que deixava muitas brechas para os motivos. Nos tempos de Jesus, isso também se dava entre os povos, particularmente o povo israelita e nos países vizinhos. Haja vista o caso da mulher samaritana, em São João, capítulo 4, versículo 18, que tinha 5 maridos, portanto, 5 divórcios. No Antigo Testamento, a lei impunha respeito ao divórcio e não a uma separação pura e simples. Dever-se-ia publicamente apresentar um documento a respeito desse assunto. O significado da palavra divórcio quer dizer, nos leva à ideia de cortar, de derrubar uma árvore, arrancá-la pela raiz, ou seja, rompimento total do vínculo assumido anteriormente como matrimônio, dando liberdade pública, direito legítimos em termos de Estado, a contrair novas núpcias, novo casamento, se assim desejasse. Entendemos assim que Jesus, em Mateus 5, 31 e 32, e também em 19 e 9, fala justamente sobre esse aspecto do divórcio exposto em Deuteronômio 24 e 2. A lei de Moisés apresenta aspecto que não nos facilita definir causa e efeito que possam levar a um divórcio legítimo, autêntico. Quando no texto de Deuteronômio tem duas citações importantes. Uma que fala que o divórcio, ou a carta de repúdio, melhor dizendo, ela estava autorizada quando houvesse o procedimento de coisa indecente ou coisa feia. Aí há inúmeras explicações, mas não de uma forma taxativa. Infelizmente, a lei não aclarava isto. Em Isaías 51, os israelitas reclamavam de Deus e que Deus os tinha abandonado. O Senhor toma como um exemplo, uma alegoria, o próprio divórcio e diz: onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Olha o repúdio, a palavra repúdio, nós vamos falar sobre isso. Nota-se aqui também, não há ajuda esclarecedora sobre o motivo definido. Bom, a lei mosaica prescreve 2 casos em que o homem não podia conceder divórcio à sua esposa. Bom, devemos notar que sempre era o homem e não a mulher quem concedia o divórcio. Isso dentro da legislação judaica. Primeiro caso, quando ele não podia conceder o divórcio, quando a esposa sofria uma acusação por ele, acusação falsa, de pecado pré-marital. No caso de casou sem estar virgem. Então havia uma noção de que ela teve relações sexuais antes do casamento. Está lá em Deuteronômio 22, 13 e 19. Um segundo caso em que o homem não podia conceder a carta de repúdio, ou aqui no caso o divórcio,
quando um homem desvirginasse uma moça, uma donzela, e o pai dela, de acordo com a lei, o forçasse a se casar com ela. Está lá em Deuteronômio 22, 28 e 29. Mas também está em Êxodo 22, 16 e 17. Mas vamos a um outro caso mais adiante. Jeremias 3 e 8 nos aclara que o adultério justifica o divórcio. E olha, é o Senhor falando isso. E quando, por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, a rebelde Israel, despedi e dei-lhe a certidão de divórcio. O Senhor estava aqui já configurando uma situação cabal. Por causa do adultério de Israel, o Senhor estava despedindo e dando-lhe a certidão de divórcio. Está lá em Jeremias 3 e 8. O texto de Levítico 20 e 10 e Deuteronômio 22 e 22, que trata sobre penas contra crime em geral, diz o seguinte: quando um homem for achado deitado com uma mulher casada, com o marido, então ambos morrerão. E o homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim tirarás o mal de Israel. Então havia aqui já a predisposição bíblica para aplicar o que depois Jesus viria a falar. Esse texto leva muitos a defenderem que no Antigo Testamento não havia o divórcio, pois o adultério era punido com morte. E era mesmo. Já era punido com morte. Então por que divorciar um casal, sendo que um deles traiu, adulterou? Soa até meio lógico, claro. Todavia, isso não traz consistência em si mesmo. Mas essa lei era aplicada também ao pecado pré-marital, conforme Deuteronômio 22, 20 e 21, que é o caso do marido, ao ter a primeira relação com a esposa, descobre que ela não é mais virgem. Então houve pecado dela antes do casamento, sendo dessa forma possível um rompimento e passível de morte por apedrejamento. Vou falar o nome de um judeu que se converteu ao cristianismo, Dr. Alfred Edersheim, nascido em 1825, morreu em 1889. Ele ganhou uma Bíblia de um pastor presbiteriano e ali ele ficou extremamente crente em Cristo Jesus. E ele estudou muito a Bíblia. E como ele tinha o judaísmo como raiz, pois judeu ele era, ele nos traz informações importantes. Era um homem muito inteligente. Ele falava uns 8 idiomas: hebraico, grego, latim, inglês, alemão, francês, húngaro. Era muito inteligente. Claro que acostumado às suas origens, nos traz explicações para Deuteronômio 24, de 1 a 4, principalmente quando fala coisas indecentes ou coisas feias, o que queriam dizer. E ele fala o seguinte: isso queria dizer banalmente qualquer situação, como uma mulher andar pelas ruas sem qualquer sentido de mobilização. Ela não tinha um objetivo. Se ela quisesse só passear, isso já era motivo para um repúdio. Ou apresentar-se em público com os cabelos soltos, ou falar com outros homens de maneira gratuita, à toa, ou maltratar os sogros na presença do próprio marido, ou gritar com o marido de forma em que os vizinhos escutassem. Era uma coisa assim que facilitava o repúdio por conta do marido. Repúdio ainda não é a formalização. Note-se que nesse elenco não há adultério. Caso houvesse, a punição seria com a morte. Portanto, parece estar correta a afirmação do Dr. Alfred. Vamos falar um pouquinho do período interbíblico entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Antes de Jesus Cristo, governava Herodes. O Herodes quer dizer herói mais canção. A Bíblia apresenta ao menos 6 Herodes. É como Faraó, o nome, o título de Herodes, né? Então vou falar de Herodes o Grande. Nessa época de Herodes o Grande, tinham 2 rabinos que eram mestres
religiosos muito sábios. E esses dois rabinos, Shammai e Hillel, eles defendiam duas situações, eles tinham duas escolas de pensamento sobre o caso aqui específico do divórcio. Shammai ensinava que coisa indecente era pecado imoral. Afirmava que só o divórcio era possível em caso de adultério. Isso forçava e abria precedentes vários, numa época em que a sociedade adotava, olha só, o concubinato e a poligamia, e o homem tendo a prerrogativa de conceder o divórcio. Então aqui se firmava o que Jesus falou: dureza do vosso coração. Acreditando nas explicações do Dr. Alfred Edersheim, então aí vemos a questão se fechando. Então, o texto de Deuteronômio, com a explicação de um homem agora do nosso tempo, ela começa a ter um nexo muito forte. Hillel, por outro lado, que era outra escola, outro rabino, entendia que o divórcio podia ser concedido por qualquer razão pelo marido. Coisa indecente era mais banal ainda, tal como achá-la feia, comida mal feita, uma mulher mal vestida, não tomou banho, está com o cabelo todo despenteado. O divórcio, que fora legislado para proteger as mulheres de homens violentos, cruéis, passou a ser banalizado, infelizmente. Segundo Dr. Alfred, a mulher podia pedir o divórcio quando o marido se tornasse leproso, olha só a situação, já na Constituição judaica, ou trabalhar em serviço sujo, olha que absurdo, tal como em caldeiraria, ou curtume, alguma coisa parecida com isso. Ou ainda, se o marido se desligasse da religião judaica, que seria um apóstata, né? Bom, ele relata que para o divórcio ser legal, tinha que ser lavrada a carta de divórcio. Ou seja, havia um percurso todo de atrito, de conflito, de separação, que a Bíblia fala acertadamente em repúdio. Algumas traduções jogam direto divórcio. Não, há realmente, como a nossa Bíblia, que nós adotamos na Assembleia de Deus, ela fala exatamente repúdio. E diz que Deus odeia o repúdio. A carta de divórcio é consequência do repúdio. É no repúdio que aconteciam todas as atrocidades, a violência, seja física ou violência verbal ou violência do silêncio, que grita muito alta. Então, a carta de divórcio, escrita de forma explícita e entregue à mulher na presença de duas testemunhas, tornava-se assim um documento público. É assim que deveria ser e é assim que tratava a lei, segundo o Dr. Alfred. Importante notar a diferença agora, já que nós estamos falando nisso, a diferença entre divórcio e repúdio. A sociedade judaica, ela era do tipo patriarcal, onde homens ditavam regras, ditavam usos, ditavam costumes. Existia na sociedade uma aceitação a tudo isso. E as mulheres respeitavam isso. Era de mãe para filha, mãe para filha, mãe para filha. E essa situação era concebida. As mulheres não trabalhavam e se limitavam a serviços domésticos, serviços de mãe e de esposas. Os homens podiam exercer a bigamia e o concubinato. Eu li aqui no livro que um rabino chegando em uma cidade, ele ia ficar em torno de 3 dias naquela cidade, numa pousada, num hotel. E ele tinha o direito, era normal, de contratar uma concubina, assim chamavam. E ele contratava, e aquela concubina ficava com esse homem 3 dias, 3 noites, como uma dama de companhia. E tinha todo o seu relacionamento normal, sendo ele casado ou não. Era natural isso. Olha só que coisa. Bom, isso tudo levava o homem à ousadia de se desgostar da sua esposa por motivos fúteis. E com isso, independente da carta de repúdio, que era legalizada, ele a repudiava de fato, não de direito. É aqui que a Bíblia pega para valer.
porque o repúdio, ele judiava da mulher, e o Senhor veio acabar com isto. Então, a carta de repúdio, ela veio como uma salvação para as mulheres dessa época. Ela repudiava de fato, de direito, aliás. A mulher era desprezada, a desprezada não lhe agradava, não fazia mais parte do seu convívio, dos seus carinhos, das suas carícias, dos seus sonhos de amor, não fazia mais parte. Isso era cômodo, pois não quebrava o vínculo funcional nem financeiro no lar ou nesse matrimônio. A mulher se tornava uma funcionária doméstica, pura e simplesmente daquele marido grosso, estúpido, cruel, um tipo de uma escrava. Assim é que o Senhor se angustiava com isso, e a Bíblia fala que ele odiava o repúdio, e odeia, né? Caso a mulher não suportasse e tivesse relacionamento com outro homem, nessa circunstância, era tida como adúltera, e com isso estaria legalmente diante da morte por apedrejamento. Será que não tinha homem que buscava essa consequência? Talvez. Quantas mulheres não foram mortas desse jeito? Moisés, com isso, dirigido por Deus, regulamenta em Deuteronômio 24, de 1 a 4, esse assunto e recomenda. Ele não impõe, ele não manda, como os fariseus depois foram testar Jesus. Ele recomenda para que se gere, para que se lavre uma carta de repúdio, equivalente à certidão de divórcio, para liberar a mulher a ter uma nova família, uma nova núpcia, uma vida fora daquele princípio de escravidão, de crueldade, de violência. Os homens eram duros de coração nessa época, o que levou Deus, através de Moisés, essa regulamentação, e a Jesus, em sua eficácia e graça, fortalece a lei de Moisés, mas traz uma exceção importante. Essa exceção acaba com a morte de apedrejamento. Jesus, Jesus maravilhoso. As mulheres certamente devem muito amar a Jesus. No Novo Testamento, vamos ver agora entrar no campo de Jesus. Mateus 5,31. Será a nossa base inicial sobre o Novo Testamento, que está inserida no Sermão da Montanha. Todavia, esse assunto volta à tona em Mateus 19, 3 e Marcos 10 e 2, quando os fariseus buscam tentar Jesus para ver se ele pendia para Shammai, que era radical, ou Hilel, ou até se complicaria com o que fosse falar ante o imperador Herodes daquela época. Herodes era adúltero, ele tinha se casado com a sua cunhada Herodias. Jesus desconsiderou totalmente as intenções desses fariseus e, como de costume, em sua suprema sabedoria, se baseou exclusivamente nas escrituras sagradas. Literalmente o texto diz assim: também foi dito, citando a Bíblia, as escrituras, aquele que repudiar sua mulher, veja, são consequências, está repudiando, está brigando, está tornando-a uma empregada doméstica, com todo respeito, mas era a situação daquele momento, ela não era mais a esposa do seu leito, do seu carinho, ela era uma escrava. Então, também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, aí entra Jesus com o estabelecimento de uma nova era para a humanidade. Qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, ele a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que se casar com a repudiada comete adultério. Está claríssimo isso. Note-se, aí eu vou fortalecer, o que ele falou, também foi dito, eu, porém, vos digo. Aqui Jesus está se referindo, claro, a Deuteronômio 24, de 1 a 4, na regulamentação mosaica do divórcio, o que infelizmente era banalizado, mas de maneira nenhuma Jesus invalidou ou criticou a lei.
Ele trazia um novo conceito, uma nova dispensação. Glórias ao Senhor. A lei nunca deixou claro o motivo. Pelo contrário, deixou muitas alternativas dentro das duas palavras, coisa indecente. Levava isso a inúmeras situações que fazia do divórcio e, consequentemente, do matrimônio, algo muito fútil, muito inseguro, especialmente para a mulher que não tinha voz naquela época. Repudiar mulher, uma expressão que nós estamos falando muito, que no grego quer dizer apólio ou apolio, diz textualmente libertar, deixar ir, dar carta livre, utilizado como divórcio em Mateus 19:9 e Marcos 10:2 e 3 e Lucas 16 e 18. A lei mosaica dava essa prescrição, mas Jesus, em seu ensino, traz uma restrição cabal, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, que no grego é porneia. Porneia abrange uma série de atividades de prostituição, de incastidade, de fornicação, de adultério, imoralidade. Porneia até nos leva ao termo pornografia. Enfim, qualquer tipo de relacionamento sexual ilícito. Aparece essa palavra, porneia, 26 vezes no Novo Testamento, dentro, claro, do contexto grego. Bom, Jesus define aqui o limite que a lei não soube dar ou não aclarou. Agora os rabinos não precisavam mais de inúmeras discussões. Os homens não poderiam mais tornar o matrimônio vulgar. As mulheres estavam agora sobre um manto de justiça advinda do Filho de Deus, o nosso Jesus amado. Jesus foi além do que a lei mosaica propunha. Jesus apresentou o princípio divino em Gênesis 2:24, onde ali diz, porque deixará o homem pai e mãe. Aqui quando fala, deixará o homem pai e mãe, está o quê? Quebrando o cordão umbilical da inicial família, no sentido psicológico, de tutoria, a parte emocional, tudo isso vai ser quebrado quando o Senhor fala assim, por isso deixará o homem pai e mãe, e aí segue, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois numa só carne, uma nova família para a glória de Deus, totalmente dependente da outra família. Aqui se estabelece, é o que Jesus está dizendo, a indissolubilidade do matrimônio. E ainda ele acrescenta, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Esta afirmação, irmãos, ela é muito forte se não analisarmos dentro de uma exegese mais profunda, estudo hermenêutico, etc. Essa afirmação não deve trazer culpa ou impedimento a uma separação consistente. Por quê? O próprio Senhor Jesus está falando, se houver adultério, está autorizado. Então, como é que nós vamos falar? Não, Deus ajuntou, não pode separar. Não. Isso diz respeito ao propósito original de Deus para o matrimônio. Tanto é que o próprio Jesus, como eu disse, ele traz uma exceção, fortalecendo ou trazendo nova luz, uma nova dimensão de justiça em cima da lei de Moisés. Há outros casos de possibilidade bíblica para o divórcio, olha aí que interessante, até para nós estudarmos como pastores ou como orientadores, conselheiros. Sim, há outros casos. O caso do abandono de um dos cônjuges, por exemplo, se for descrente e quiser abandonar o lar, em havendo divórcio, a parte inocente está livre, biblicamente, para se casar novamente. O cônjuge, seja homem ou seja mulher, não era um crente. E aí há a possibilidade, ainda em havendo um divórcio legal, tudo certo com a legislação, a Bíblia permite, porque houve o abandono. Um outro caso
que a Bíblia permite nos dar razão para o divórcio. Claro que todos os casos devem ser analisados a miúde, tá? No caso de violência, que já é um caso de repúdio, que Deus não tolera. A violência tem diversos aspectos. É uma espiral, ou seja, não tem fim. Enquanto não houver um conserto, enquanto não houver o perdão, enquanto o amor não envolver o casal, é uma espiral. Uma espiral você não vê fim. Tem um começo, mas ela vai. Então existe violência em diversos aspectos, seja físico ou não físico. Tem aí a nossa já conhecida lei Maria da Penha. A Bíblia condena a violência do homem. Está em Colossenses 3:19 e Provérbios 3:2. Nos tempos de Moisés, nos tempos de Jesus e no nosso tempo, vemos a banalização do divórcio. Infelizmente, é uma pena isso. Há doutrinas de filósofos socialistas, especialmente Karl Marx, do século XIX, em desprezar e até acabar com a família, entendendo que ela deturpa a sociedade, é um caos para a sociedade. Olha o absurdo, uma instituição divina, ele pregou e está aí à tona que a família deturpa a sociedade como um todo. Isto está muito em evidência dentro das ideologias propagadas hoje, banalizando o matrimônio, propagando o divórcio à toa como algo importante para se ver livre e solto, não importando tanto as prescrições do Estado e até da Bíblia. Bíblia para eles? Fica aí a pergunta. Isso para os ideologistas é o pior cenário para suas ideias, a Bíblia Sagrada com a sua doutrina, as suas doutrinas. Não admite a religião, defendendo que ela aliena os homens. Dada a falta de ensino bíblico, especialmente, irmãos, especialmente sobre matrimônio, e digo aqui, se ensinássemos mais matrimônios, e nós vamos entrar, pela graça de Deus, numa nova fase no nosso setor, entrando realmente para valer no ensino do matrimônio. Se ensinássemos mais matrimônio, não precisaríamos ensinar sobre divórcio. É claro. E há propaganda maciça em todas as esferas. Vemos hoje o divórcio sendo aplicado com muita ênfase, trazendo consequência inimaginável aos que diretamente a ele são afetados. Claro, o cônjuge desprezado e os seus filhos, e depois os familiares no entorno. Do ponto de vista pastoral, devemos acolher todos os casos que nos chegarem. E em muita paciência e amor, escutar. Deus nos deu 2 orelhas e uma boca. Temos que ouvir bastante. E com a ajuda do Espírito Santo de Deus, aplicar a palavra de Deus, no sentido de oferecermos a melhor ajuda que um casal possa obter. Deus tem nos dado bênçãos impressionantes sobre esse aspecto que eu passo para os irmãos. Ouvir, aconselhar mediante a palavra de Deus. E a palavra de Deus, eu vou usar um termo aqui, é fulminante para abençoar corações dos cônjuges abertos para um conselho. Sempre trazendo a tônica bíblica que fala das feridas. O amor deve ser prescrito, aplicado, conforme o descrito em 1 Coríntios 13, de 4 a 7. Olha só, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Irmãos, sempre quando estamos trabalhando num assunto de repúdio, que ainda não chegou no divórcio, a gente busca ouvir e aplica a palavra. Sobretudo, a essência do amor e o resultado do perdão. Quando almas, cônjuges no caso,
feridas estão dispostas a entender isso e recebem de Deus, nós temos visto Deus operar milagre. Trago aqui para os irmãos uma experiência que nós passamos. Me telefona a Roseli, é um nome fictício. Preciso falar com você, é uma parente distante da gente. Preciso falar com você, estou desesperada. Estou pensando em me matar. Minha situação é terrível, 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 terrível. Chorando muito ao telefone. E não queria ir à igreja por constrangimento. Fomos no Parque Vila Lobos. Eu tenho feito muito isso. Com principalmente jovens que querem conversar, não querem vir na igreja, às vezes por algum constrangimento. A sala nossa ali é muito na porta, mas um dia Deus vai nos dar um ambiente mais intimista, né? Então, fui até o Parque Vila Lobos e ali começamos a conversar. Aí eu vim saber a razão da sua vontade de um suicídio. Ela estava grávida de um outro homem. E eu a ouvi bastante, chorava muito, desesperada, quase que se mordendo assim, porque ela tinha um esposo, eu conheci o esposo, tinha 2 filhas, 16 e 18 anos, e a sua situação era muito precária no sentido emocional, espiritual. E aí eu fiz o aconselhamento naquele momento, e depois começamos uma série de encontros, e procurei o esposo, comecei a ter encontros com ele. Depois passamos e acertamos uma reunião na sua própria casa, onde estava o Marcelo, fictício, a Roseli, e as 2 filhas. Irmãos, como Deus operou naquele momento. Ficamos um bom tempo. Nós não medimos tempo para essa situação. Foram mais de 2 horas de trabalho. E ali entramos no assunto do amor e do perdão. E é engraçado que a parte que se sente ofendida sempre acusa a outra parte. E aí fica o jogo. E muitas vezes há um adultério, e claro, toda a culpa cai, no caso dessa mulher, que ela adulterou. Mas Deus agiu de uma forma tão esplêndida naquela reunião familiar, que o marido confessou que o causador dela procurar fora a ausência que ela tinha, ele era o causador. Isso depois de umas 2 horas de tratamento bíblico, de remédio eficaz. A palavra de Deus. Nós sempre temos que ter a palavra de Deus como medicamento infalível. Ela vai na divisão da alma e do espírito, nas juntas e medulas. E ela tem poder, capacidade de perceber os pensamentos, as intenções. E ali esse homem, ele se arrepende amargamente e falou: eu sou o causador de tudo isto. Por quê? Porque quando ela ia, com seu banho tomado, com sua roupa de cama, para se juntar comigo, eu não ia. A benevolência devida do homem não acontecia. O que ele fazia? Ele ficava na sala, diante do computador ou da televisão, participando de filmes pornográficos e se autorrealizava sexualmente com isso. Claro, ali foi muito choro, pranto. As meninas ficaram abismadas, mas puderam conhecer o caráter do pai. E a sua rendição. E ali houve o conserto. Porque, irmãos, uma coisa é certa. A Bíblia condena o sexo fora do casamento. Mas a Bíblia orienta o sexo
após o casamento, a ausência do sexo após o casamento, Deus não admite. Tanto é que o apóstolo Paulo, orientando sobre, quando vou orar, eu posso me abster de um relacionamento com a minha esposa? Paulo orienta, se houver concordância de ambos, sim, mas que seja por pouco tempo, porque pode acontecer de Satanás trazer tentação sobre esse assunto. Então, irmãos queridos, é muito sério. Nós temos tido casos complicados, perdemos casos pela dureza do coração. Mas um caso como esse e outros, nós tivemos vitória pela ação do Espírito Santo de Deus nos conduzindo. É assim que a igreja tem que caminhar. Acolher os divorciados, acolher os sós, os viúvos, as viúvas, acolher aqueles que nunca casaram. Nós temos que cuidar. E no nosso caso do divórcio, caso tão complicado, porque envolve tanta dor antes da carta, antes da certidão, os corações estão quebrados, machucados. Fica aqui, da parte de Deus, este momento tão gostoso com vocês. A paz do Senhor a todos.